Que prazer estar na casa do Senhor esta manhã. Que bom que você veio. Está todo alegrinho, pulou bastante na presença do Senhor. Pastor Adriano e sua esposa Alessa, muito bem-vindos. É um prazer tê-los conosco aqui também. E estamos aqui, né, num grande desafio agora. Vamos ouvir a palavra de Deus. E é com muito temor que eu estou aqui para compartilhar com os irmãos sobre o tema desta manhã. Estamos aí na segunda semana da campanha 40 Dias com Propósitos. Quem está lendo o livro aí? Levanta a mão. Uhul! Bastante gente, quase todo mundo. Parabéns. Você está crescendo espiritualmente, está agradando a Deus, está adorando a Deus por causa disso. E nesta manhã nós vamos estudar, na segunda semana, um novo tema. Temos aprendido bastante, né, sobre os propósitos de Deus em nossa vida. Se você está lendo, se você tem vindo aos cultos, você tem acompanhado. Porque, afinal de contas, nós queremos saber qual é o sentido da vida. Você já descobriu qual é o sentido da vida? Ou tem uma noção, ou tem uma ideia, ou supõe, ou concorda, ou discorda. Você é livre. Mas confesso que, apesar da gente saber, né, e já conhecer, a nossa igreja vive os propósitos, mas cada vez que a gente se envolve na campanha e lê o livro, parece que novas descobertas e novas coisas o Senhor tem para nos entregar, nova revelação da sua palavra, do seu amor, do seu poder. Então eu fico muito feliz que você veio esta manhã aqui e está sendo fiel, obediente, comparecendo aos cultos, e te encorajo a continuar fazendo isso. Deus se agrada da obediência. E hoje vamos entender qual é o primeiro propósito da nossa vida. Apesar de nós já conhecermos, como eu disse, C.S. Lewis disse, precisamos ser mais relembrados do que lembrados. Do que informados, né? Quer dizer, então pega o seu esboço aí. Hoje tem esboço pela manhã? Sim. Então pega o seu esboço aí e vamos iniciar o nosso primeiro propósito da vida que nós vamos aprender nesta manhã. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta manhã linda que o Senhor preparou para nós. Não importa o clima, não importam as circunstâncias, o Senhor é sempre bom e sempre prepara coisas boas para nós. Nós cremos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia esta manhã, o Teu amor, a revelação da Tua palavra aos nossos corações, Senhor, nesta manhã. Entregamos a Ti as nossas vidas e queremos ouvir a Tua voz, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então tá aí, ó, o tema de hoje é: você foi planejado para agradar a Deus. Se eu fosse você, eu sublinhava assim, ou envolvia o agradar. Porque você vai descobrir hoje que o agradar a Deus nada mais é do que você adorar a Deus. Quando você agrada a Deus, você o adora. Então, o tema de hoje vai ser baseado em Isaías 6:1, mas nós vamos começar aqui lendo Apocalipse 4:11, que diz assim: Tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para o teu prazer e foram criadas. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. E a NVI diz: Tu, Senhor, criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Foi o que a líder da base de adoração leu esta manhã. Você se lembra, na abertura do culto? Talvez você não tenha se ligado ou prestado muita atenção, mas a Érica, fica de pé só um pouquinho para conhecerem, já que nós vamos falar sobre adoração hoje. A líder da base de adoração é a Érica, e se você tiver interesse em servir no Ministério de Louvor, no teatro, na dança, em algum, e que você não esteja servindo ainda, pode procurar a Érica, tá bom? Pode sentar, Érica, obrigada. Então diz assim: Tu, Senhor, criaste todas as coisas. E sabe, irmãos, que é impressionante. Eu estudando isso aqui, né,
com todas as dificuldades que todos já sabem. Inclusive, Dani, quase que eu ligo para o pastor 2 vezes, porque Daniel passou mal, muito mal, passou a noite inteira, mas eu sabia que sempre acontece alguma coisa, o médico já até sabe também. E eu tentando estudar durante a semana, né? Porque eu gosto de estudar, primeiro porque eu gosto mesmo, segundo que sendo a palavra de Deus eu gosto mais ainda. E assim, estudando a palavra e tentando montar, assim, de acordo com que o tema foi nos dado. Mas aí o Daniel passou mal na quinta-feira à noite, de manhã, já na sexta amanheceu mal. E eu sabia que já era uma batalha travada, porque eu precisava ter tranquilidade para estar aqui falando sobre adoração. E estudando sobre o tema, independente das circunstâncias, né? Aliás, ninguém sabe que ele tem até hoje, tá? Porque foi uma dor terrível na barriga e eu não levei ao médico, fiquei orando e pedindo, Senhor, me ajuda, me perdoa, mas eu não quero levar, porque eu sei que se levar vai internar ele, e eu não quero que ele fique internado, e eu preciso estar na igreja domingo, e eu quero participar da campanha 40 dias, então eu fui enrolando. Marcos, vamos levar, o que você acha? Todo mundo leva. Não vou levar, calma. Vamos orar e esperar. Ele amanheceu melhor hoje, dormiu a noite toda, e por enquanto não reclamou de nada. Então eu posso até levar depois, mas hoje, e 2 vezes eu pensei, vou mandar um zap, pastor, por favor, se prepara aí, porque eu acho que eu vou ficar internada com ele. Mas graças a Deus eu estou aqui e deu tudo certo. E glória a Deus mesmo, porque, gente, é muito tremendo. Estudando esse texto, esse relógio é contra mim e contra todos nós, você sabe, né? Já passou isso tudo? Ah, não, tá bom, obrigada. Já ia chorar aqui. Lendo esse texto, é tão tremendo que hoje até a adoração aqui de manhã eu olhei de forma diferente. Porque esse texto aqui de Apocalipse que nós estamos falando, que é para falar sobre o propósito da nossa existência, porque Cristo, tudo começa com Deus, né? Nós já vimos na semana passada, tudo começa com Deus, não começa comigo, começa com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E essa passagem aqui em Apocalipse foi quando João teve a visão do reino. E os anjos adoravam a Deus, e os 24 anciãos falavam isso aqui em adoração, diz a palavra. Os 24 anciãos, depois que os anjos falavam santo, 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 e os anciãos se levantavam, se prostravam, e entregavam as suas coroas no altar, e dizia, Senhor, tu criaste, diz, é digno, né, de receber toda a honra, glória e poder, criaste todas as coisas e existem para o teu prazer e foram criadas. O Senhor criou todas as coisas. O mundo espiritual é real, eu e você já sabemos disso. Mas às vezes a gente esquece, né? Porque a gente fica muito ligado na carne, aqui no corpo. É real, verdadeiro, muito mais real do que nós, do que as coisas que nós vemos aqui. Porque isso aqui vai passar, vai perecer, vai virar ruínas durante uns anos, depois não sei o que vai acontecer no futuro. De qualquer forma, se você não reformar, ele vai estragar. Mas o mundo espiritual não. O reino de Deus, ele continua real e vivo da mesma forma. Então, quando nós adoramos a Deus aqui, eu comecei a imaginar que estava acontecendo, né? O tempo todo está acontecendo essa adoração a Deus no reino, que é real. Eu falando, Senhor, os anciãos e os anjos estão adorando o Senhor nesta hora, nós estamos aqui adorando, e eles estão adorando também. E eu comecei a me ver adorando a Deus no reino mesmo. Me via na minha mente isso. Então eu falei, é tão tremendo e tão maravilhosa as coisas de Deus, por isso que a gente precisa ser relembrado sempre, como diz aqui que eu li C.S. Lewis, né? A gente precisa ser mais relembrado do que informado. Porque eu te informo alguma coisa hoje, ou sou informada, daqui a pouco eu me esqueci. A nossa mente, ela perde. Mas a gente precisa ser relembrado, principalmente das coisas de Deus. Então, aqui, esse primeiro versículo só está nos lembrando que nós lemos agora, que tudo começa com Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, né? Então, assim, por Ele ter criado, tudo é para a sua adoração. E a adoração, ela é a vida
e o idioma do reino de Deus. Porque diz assim em Romanos 11:36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, amém. Porque tudo é para ele. Por isso que a adoração é a vida e o reino de Deus. E você sabe, você e eu fomos criados por Deus. E até que nós entendamos isso, até que a gente entenda, a nossa vida não faz sentido. Ela só começa a fazer sentido realmente quando eu entendo que tudo começa por Ele. Que eu não sou uma pipa voada que estou por aí, que surgiu de uma molécula, né? Como a Rebeca fez uma pesquisa, a primeira pesquisa desse ano, não sei se eu já falei. A primeira pesquisa desse ano foi sobre o Big Bang. Aí eu falei, já começou, né? Porque aí começa a falar sobre a Big Bang. Aí vamos lá, caderno de pesquisa, toda feliz, uma letra bonita, tira a imagem, aí fiz um negócio de explosão, assim, do Big Bang. Escrevemos lá sobre o Big Bang, né, que começa com uma grande explosão e começa a formar os átomos e as moléculas e os seres começam a se formar dali. Tem nada a ver com Deus, a teoria. Aí, no final, eu falei, filha, mas tu sabe que isso não é verdade, né? Isso é mentira. Mas a gente faz só para fazer prova. E aí ela botou assim no final, depois que botou essa figura da explosão, ela botou assim, só que não. Eu ri tanto, ela, só que não, botou sozinha. Aí eu botei, agora completa então. Deus criou todas as coisas. Aí a pesquisa foi assim, só que não, no final, Deus criou todas as coisas. Falei, mas para a prova foi o Big Bang, uma explosão e tudo certo, valeu? Só para tirar nota boa. Então assim, a vida só faz sentido se você crê que você foi criado por Deus. Até os médicos, os grandes cientistas reconhecem, olha só, é muito complexo. Só um ser superior para ter criado realmente tudo isso, né? Então, nessa mensagem introdutória aqui, né, de que nós já aprendemos que tudo começa com Deus, o meu propósito de vida é, preencher no seu esboço, adorar. Diz assim, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:1. Por causa da grande misericórdia de Deus. Mas nós vamos aprender tudo isso aqui, baseado no texto de Isaías 6:1. Aí eu peço que você abra sua Bíblia, porque nós vamos, nesse período, falando sobre ele, voltando para preencher aí o esboço. Então, abre aí a sua Bíblia em Isaías 6, nós vamos ler de 1 a 9. Em Romanos 12, que nós lemos aí, está no seu esboço, tá? Deixa a sua Bíblia aberta em Isaías. Em Romanos 12, que você leu aí, quando ele fala para nós nos oferecermos a Deus como um sacrifício vivo, porque nenhuma alma se dedica a Deus, a menos que o seu corpo também seja consagrado. Você não consegue se dedicar a Deus, a menos que o seu corpo seja consagrado, né? Paulo queria dizer aqui em cima que muito importa como nós usamos o nosso corpo. Por isso que ele diz para nós apresentarmos o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo. Muito importa como nós usamos o nosso corpo, pois serve de indicação sobre o estado da nossa alma. É forte, não é? Poxa, então eu preciso tomar muito cuidado como eu uso o meu corpo, no sentido em sentido geral. Meus sentimentos, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo, aquilo que eu testemunho. Então, Isaías 6:1, está aberto aí, nós vamos ler. No ano em que o rei Uzias morreu, eu estou lendo a Nova Versão Internacional, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei,
ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu vi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo. Glória a Deus pela sua palavra. Maravilhoso. Eu já li isso aqui muitas vezes. Eu já conheço essa passagem bíblica aqui de Isaías. E tenho certeza que a maioria de você aqui, se você é crente, você também conhece essa passagem, já ouviu, já leu. Gente, mas estudando, lendo de forma mais profunda. E aí você compara lá em Apocalipse, que nós lemos no início, que eu falei que aquilo eram os anciãos que falavam a mesma visão do reino que Deus deu para João, que João teve, foi a mesma que Isaías teve. Ele viu o reino. O reino é real e existe. Ninguém contou. Mesmo que Deus contasse, ele só ouvisse a voz, eu já ia acreditar porque está na Bíblia. Mas aqui não diz que contou. Aqui diz que ele viu com seus próprios olhos o reino. Isaías viu, João viu e outras pessoas viram. Outros profetas viram, tiveram a visão do reino. Eu não vi, ainda não vi, né? Seria tão bom se a gente visse, né? Mas existe também uma questão de você ver, né? Não é à toa que Deus te mostra. Existe um propósito, porque para tudo há um propósito. Mas eu me transportei para esse lugar. Sabe quando você vê filme, Daniel? É assim, quando vai ver filme, gente, ele se envolve 100% com tudo. Às vezes sai correndo, às vezes ele fica apavorado, ele grita, ele... Não importa se... Ele não vê muito terror não, que eu não deixo, mas normalmente, qualquer filme, mesmo uma coisa simples, aí se o filho, acontece alguma coisa com o filho, alguma tragédia, ele fica arrasado, ele se contorce todo, ele sai, se ele acha que vai ser uma tragédia muito grande, se envolve. E foi assim que eu me senti estudando isso aqui. Eu me senti lá, vendo como que tudo acontecia, me colocando no lugar de Isaías. E é tão tremendo porque isso aqui vai nos ensinar o caminho da vida de adoração. Aqui está, nesse pequeno trecho, um caminho para a vida de adoração. E aí nós vamos entendendo aos poucos o que aconteceu aqui com Isaías e por que ele foi comissionado. Vá e diga ao povo. E é assim que o Senhor fala para nós também esta manhã. Vá e diga ao povo, lá fora, que não me conhece. Então está aqui, ó, o caminho da vida de adoração. Primeiro, purificação. Quando ele diz, ai de mim. O segundo, a consagração. Você ainda não vai preencher no seu esboço, não. Quando hoje diz, veja, gerou uma vida de consagração em Isaías. Disponibilidade. Quem irá? Eis-me aqui, envia-me. E a comissão, vá. Você foi planejado, está aí no seu esboço, que você vai preencher e acompanhar comigo para a gente aprender bem legal e fazer certinho como Deus quer. Você foi planejado para adorar a Deus, por isso você precisa, ter uma vida de temor a Deus. Vida de temor a Deus. Isaías falou, ai de mim. 6:5 ele disse assim, ó, ai de mim, estou perdido. Isso revelou um temor. Deus viu o coração de Isaías. Imagina se fosse outro que não tivesse temor, talvez chegasse e falasse, que legal, estou vendo o reino, estou vendo Deus, agora eu sou o cara, né? Já vi Deus e vou ficar aqui, quero ver como é que são as coisas, como tudo acontece, vou pedir uma bênção. Mas Isaías, conhecedor da palavra, como profeta, um homem de Deus, disse, ai de mim, estou perdido. Como se eu estou frito agora. Porque ele teve a visão. É claro que ele teve uma visão
compreensível de Deus. Porque lá em João 1,18 diz, ninguém jamais viu a Deus. E em próprio Êxodo, Deus disse assim, Êxodo 33:20, se você quiser anotar, diz, ninguém pode ver-me e continuar vivo. Mas a visão que Deus dá para nós é uma visão compreensível. Você vê algo, um ser que você compreende que é Deus, mas você não vê a face de Deus. Tanto que Moisés falou, Senhor, lá em Êxodo 20, foi nesse momento que Deus falou, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Ele falou, Senhor, já que eu achei graça em teus olhos e que nós somos amigos agora, conversando aqui, deixa eu ver a tua face. Aí Deus disse, Moisés, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Porque Deus não queria ser visto? Não, porque é muita glória. O seu corpo físico não suporta ver a glória de Deus. A impressão que dá é que a gente desintegra, né? Se a gente vai desintegrar imediatamente se vir a glória de Deus. Então, Deus bondoso, amoroso e misericordioso diz, não dá, Moisés. Eu vou deixar você me ver pelas costas, então. Eu vou passar com a minha bondade, mas você não pode me ver. Isaías viu o reino, teve a visão, mas viu algo que dissesse para ele que aquilo era Deus. Eu já tive um sonho assim, aliás, mais de uma vez até, em que eu via Cristo, mas eu não via o rosto, eu sabia que era Cristo. Eu sabia que ele estava presente naquele momento. No altar, inclusive. A gente no louvor, isso eu sonhando. E eu via Jesus. Mas eu sabia que era Jesus. Eu via assim, da cintura para baixo, mas eu não via o rosto, eu não via como ele era. Então, assim, no sonho, assim, eu estava exultando porque eu sabia que era Jesus. E eu creio que seja assim também, né? Ele viu o reino, teve a visão do reino, mas com certeza ele não viu a face. Então, o que começa aí com... Qual é o primeiro caminho aí para a gente aprender sobre a vida de temor a Deus? Porque Isaías, ele reconheceu, ele sabia que ele sendo humano, ele não tinha permissão para ver Deus, ele teve temor. E aí o Senhor o perdoou, tanto que veio com uma brasa e colocou nos seus lábios para que ele tivesse os lábios purificados. Então diz assim, olha, em Salmo 24, 3, 5, está aí nos seus bolsos, diz assim, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, quem poderá subir ao monte? As mãos limpas. Lembre-se das palavras de Paulo aos Gálatas sobre as obras da carne, que se opõem ao Espírito. A gente já sabe, né? Muitas delas são manifestas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, disenções, facções. Quando eu vou falando em inveja, embriaguez, orgias, eu fico pensando, meu Deus, será que... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa assim que de vez em quando você, né, dá uma escapulida. Porque nós somos humanos, nós somos carne. Nós pecamos sem planejar. Né? Quem tem a graça peca sem planejar, por causa da sua fraqueza. Mas nós somos fortalecidos na força do poder do Senhor. E aí nós conseguimos resistir ao pecado. Nós não podemos falar, é que eu tenho essa fraqueza, eu não resisto, eu sempre caio nela. Isso não é desculpa. Nós precisamos lutar contra essa fraqueza. Por quê? Porque Jesus fala claramente para mim e para você, a minha graça te basta. A graça de Deus é suficiente para nos fazer resistir. E assim também diz em Hebreus 12, 14, o que vem a ser confirmado, né, lá em Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. O que aconteceu com Isaías? O temor. O temor faz com que a gente se preocupe em não pecar, se preocupe em andar correto com Deus. Não estou falando de pecados, daqueles que você vê, meu Deus, isso é coisa horrorosa que alguém fez, orgias, sei lá. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Então a gente tem que vigiar o tempo todo para ter essa vida de temor a Deus.
O que esse ai de Isaías gerou? Ai, meu Deus, ele sabia que ele era um homem frágil, que ele era humano. Então, é isso que eu preciso ter, esse temor de que, olha, eu preciso o tempo todo estar próximo do Senhor, porque eu também preciso ser fortalecida nele. Então, a questão é uma decisão de escolha. Você se tornar puro, que é possível, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, é possível, mas é uma questão de decisão. Eu escolho se quero ou não. Então, se você deseja ser usado para as coisas especiais de Deus, limpe-se. Esse é o primeiro ensino que Isaías nos dá. E aí a vida de temor, está aí no seu esboço, essa vida de temor que nós estamos aprendendo, mortifica diariamente a carne. Então, para eu conseguir ter uma vida de temor a Deus, eu preciso mortificar diariamente a carne. Diz em João 12, 24 assim, ó, digo-vos-lhe verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. E 1 Coríntios diz, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Diz Paulo, né? Todos os dias. E são todos os dias mesmo. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, que o pecado está à nossa porta diariamente. Então, se eu quero ter uma vida de verdadeira adoração ao Senhor, primeiro passo, temor a Deus. Sempre que eu estiver diante do pecado, ele esteve diante de Deus por causa da visão que ele teve. Eu tenho que me lembrar, ai de mim se eu fizer isso. Ai de mim. E o Rick Warren, ele fala muito sobre você praticar a presença, né? A gente estava cantando aqui, né? Sobre a presença de Deus. E ele fala de praticar a presença, ou seja, se você lembrar todos os dias que o Senhor está presente com você, todos os dias da sua vida, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, se você praticar isso, você vai ter uma vida de temor a Deus. Então, a vida de temor, você preencheu, mortifica diariamente a carne. A gente precisa fazer isso todos os dias. E a vida de temor sacrifica diariamente os desejos do corpo. Aí você vai preencher, sacrifica. A vida de temor mortifica a carne e sacrifica o desejo do corpo. É um sacrifício. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, eu preciso me sacrificar para isso, para mortificar a carne, os desejos do corpo. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Romanos 6,13. E Romanos 6,14 diz assim, ó, não está aí no seu esboço, mas diz, pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, nós vivemos debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre nós. Sou eu que escolho. Eu que decido na hora. Não é fácil decidir. Não é fácil como eu estou falando aqui. Decidir e pronto. Não é uma coisa fácil. Porque é bom. Porque se não fosse bom, seria facílimo você rejeitar. Giló passa longe de mim. Eu não gosto. Mas se colocar um bolo de chocolate recheado com leite condensado e eu não puder comer porque estou de dieta, eu vou comer só um pedacinho. É difícil, porque é bom, né? Rejeitar Giló é fácil, difícil é rejeitar o bolo de chocolate. Então a gente precisa resistir e apresentar os nossos corpos livres do pecado para o Senhor. No dia em que você perder a consciência do pecado, você perdeu o seguro de vida, de uma vida bem-sucedida no mundo espiritual. Eu sempre digo e afirmo que a lei do Senhor, que a graça, que a morte de Cristo na cruz, que todos os mandamentos, que tudo está na palavra de Deus, é para nos proteger. É o nosso seguro, é o teu seguro de vida.
O dia que você perder essa consciência de que isso é o seu seguro, aí você não consegue realmente viver, andar conforme Deus quer. Mas a gente precisa ter essa consciência do pecado, porque a gente, quando tem essa consciência, a gente sabe que a gente precisa estar debaixo da proteção do Senhor. A gente fica completamente desprotegida. A lei do Senhor, os seus mandamentos são para nos proteger mesmo, nos proteger de nós mesmos, nos proteger das trevas, do diabo, nos proteger desse mundo, é para nos guardar. E aí muitas das vezes, por que a gente muitas das vezes sofre tanto? Exatamente por isso, porque não obedecemos. Se nós obedecermos, é claro que aflições nós teremos, mas nós estaremos protegidos pelo Senhor. Então nós precisamos reconhecer essa santidade, diariamente a santidade de Deus. A questão do temor, ela é muito profunda, muito mesmo. Uma coisa que sempre me traz ao meu coração, assim, que me ajudou muito a entender o temor, essa questão de os israelitas. Uma vez eu aprendi isso, né, no início da minha caminhada cristã, que os israelitas, o temor era tanto a Deus, que quando Deus dava a palavra para você escrever, quando eles iam escrever, né, os escribas, aparecia a palavra Yahvé, que é Deus, eles se levantavam, trocavam a roupa, lavavam as vestes, tomavam um banho, só para escrever Yahvé. Tamanho o temor que eles tinham só de escrever o nome Yahvé. Aí nós vivemos hoje no tempo da graça, o negócio fica às vezes esculachado, né? Assim, entre aspas, desculpa essa palavra. Mas fica. A gente precisa não de religiosidade, não confunda religiosidade. Você, tá bom, eu faço tudo certinho, eu ando com a Bíblia embaixo do braço, mas não obedeço a Deus, também não adianta nada. Então, assim, os israelitas, eles faziam isso. Eles substituíam a palavra Yahvé por Adonai, que era Deus também. Mas eles tinham uma coisa tão profunda de escrever o nome de Deus, que Adonai significa Senhor. Então é como se assim, é menos grave, porque Deus é muito forte. É o temor a Deus. Então, a gente precisa ter essa vida de temor. Às vezes eu brinco com as crianças ou conversando com alguém e falo, e o temor? Vai fazer isso, vão fazer aquilo, e o temor? Né? A gente precisa ter temor realmente ao Senhor, para ter essa vida de consagração a Deus. Então aí, você foi planejado primeiro, nós falamos aí, que você preencheu para adorar a Deus, e por isso você precisa ter uma vida de temor. Agora você foi planejado para adorar a Deus e por isso você precisa buscar sua consagração pessoal. Aí você preenche aí consagração. Veja, está lá em Isaías 6:7. Diz assim, quando ele falou, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Naquele momento, Isaías olhou para dentro de si, quando ele se veja, seus pecados estão sendo perdoados. E você está sendo limpo. Seus lábios estão sendo purificados. Então, é a vida de... O que aconteceu com Isaías? Primeiro, temor. Não foi temor? O temor leva uma vida de quê? De consagração. Por isso que o segundo é a consagração. Eu só consigo ter uma vida de consagração se primeiro eu tiver temor. Então, olha assim para dentro de você mesmo agora, nesta manhã, aonde você está. O que você vê? Não estou julgando, não. Só estou pedindo para você fazer. Eu falo isso para mim também. Eu olho para dentro de mim e o que eu vejo dentro de mim? Dá para Deus te usar assim? Do jeito que você está,
Se dá, amém. Glória a Deus. Continue firme e constante no Senhor. Não que nós não tenhamos defeitos, eu tenho muitos. Peço perdão a Deus muitas vezes. Mas eu preciso ter essa vida de temor. Porque só o temor vai me levar a uma vida de consagração a Deus. Consagração pessoal. Isaías teve essa vida de consagração porque quando tocou nos lábios dele, porque ele ia falar ao povo, os lábios dele precisavam ser purificados, ia falar da palavra, ia ser a boca de Deus, a voz de Deus. Então ele precisava ter os lábios purificados. E aí os lábios representam o corpo inteiro. Lembra de Tiago 3? Fala assim, que a língua contamina todo o corpo. Então assim, a língua realmente ela contamina todo o corpo. Por isso que diz, não é o que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai. Quando você fala, né? Então, Isaías teve os seus lábios purificados. E nós temos os nossos lábios purificados por causa do sangue de Cristo na cruz. Ele nos purificou de todo o pecado. 2 Coríntios diz assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, temor, consagração, santidade, tudo começa com o temor. O temor ao Senhor. Né? Então, peça agora para Deus uma vida pura, consagre-se. Assim, vamos levar Deus a sério mesmo. Sabe por que eu falo isso? Porque o mundo não brinca, o diabo não brinca de ser diabo, e a gente precisa lembrar da presença de Deus o tempo todo conosco. Porque o mundo é mau, a gente está no mundo. A gente não é estrangeiro, mas a gente está nele. Então a gente precisa vigiar constantemente e ser lembrado. O que eu estou falando aqui, eu sei que você já sabe, eu também sei. Mas eu gosto de ser lembrada todos os dias. E eu estou te lembrando nesta manhã, sabe por quê? Porque Deus se agrada de uma vida de adoração. E quando eu obedeço a Deus, e quando eu me purifico, quando eu peço perdão, quando eu temo a Deus, eu estou adorando. A gente vai aprender aqui com o tempo que a adoração não é só o louvor a Deus aqui de manhã. Tivemos uma parte de adoração a Deus, mas nós estamos adorando agora também. Adoração não é só louvor, não é só cantar a Deus, ir para o chuveiro, ficar cantando para Deus lá, né? Tá no carro, vai cantando, eu estou adorando a Deus, estou em casa, limpando a casa, estou adorando a Deus. Adoração é um estilo de vida. Eu preciso agradar. Bota na sua cabeça. Agradar a Deus. Tanto que o tema é eu fui feito para agradar a Deus, né? Quando eu agrado a Deus, eu o adoro. Então a adoração se resume em agradar a Deus. Agradei a Deus, eu estou adorando a Deus. Cria em mim, diz Salmo 51:10, assim, ó. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Isso foi o salmista pedindo. E isso a gente tem que pedir. Eu peço sempre isso para mim. Cria em mim um coração puro. Porque de vez em quando ele quer ser contaminado. Os pecados ocultos vão arruinar a sua vida. Vão levar o melhor de seus melhores anos. Decida mudar e deixe Deus mudar a sua vida. Isso é adoração. Decida mudar. Há tempo para mudar. Nós podemos mudar, nós temos uma placa de retorno a qualquer tempo. Então, decida sempre mudar, sempre voltar, sempre se arrepender. Quando a gente está aqui na ceia, o pastor de vez em quando fala isso. Se arrependa para tomar a ceia. Não deixe de tomar a ceia porque eu pequei. Você pode se arrepender naquele momento e não querer mais fazer. Ah, mas eu caí de novo. Sem querer, se arrependa naquele momento. Com a certeza e peça a Deus para te fortalecer para você não fazer mais. Mas não queira não tomar a ceia. Não sei qual, tem 1 ano que eu não tomo ceia porque eu não estou muito legal, sabe? Mas por quê? Quer ficar nessa vida? Não queira sair agora, sabe por quê? O que tem aqui com Deus, fora do pecado, é muito melhor, muito mais gostoso, muito mais atraente do que o que tem no mundo. Você precisa só descobrir isso. É um passo de fé que você dá. Isso é adoração.
o salmista diz assim, ó, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O pecado cansa e o arrependimento alivia e cura. O Senhor está buscando adoradores, lembra? Que o Senhor busca adoradores. Ele quer buscar adoradores. Eu preciso estar lá como um adorador, para que ele me encontre, que o adore em espírito e em verdade. Não é possível adorar a Deus em espírito e em verdade se eu estiver ocultando coisas que desagradam a Deus. Estou ocultando do meu próximo, do meu colega, do meu amigo, de alguém, mas de Deus eu não estou. Então, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, tem uma vida consagrada a Deus, não tem uma vida religiosa de aparência é terrível. Muitas religiões têm vida religiosa mesmo, de aparência, né? Isso é muito triste. Eu acho que Deus deve se entristecer tanto disso, porque, na verdade, Ele não recebe nada de uma vida religiosa. Nada. E assim diz, ó, Jesus nos adverte acerca da adoração religiosa. Ele diz assim, em Marcos 7,6, este povo me honra com os lábios. Ele fala citando Isaías. Jesus falou citando Isaías em Marcos, né? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha só, se o seu coração está longe de mim, é o que está longe? É o corpo que não está consagrado. Porque os seus lábios estão, eu te amo, Jesus, você é maravilhoso, Senhor, eu te adoro. Da boca para fora, com os lábios. Mas aí eu saio ali e não obedeço e não faço nada que Deus diz para eu fazer. Então, eu estou adorando só com os lábios. O meu coração está longe, porque eu estou numa vida de pecado, então meu coração está longe de Deus. Então, isso é que Jesus nos advertiu, para que não tivéssemos essa vida religiosa. Eu vou ao culto, eu vou à igreja, eu vou em qualquer lugar, sei lá, com a minha Bíblia, todo mundo vê que eu sou crente, mas na verdade eu sou só um religioso, porque eu não estou adorando a Deus. Então, que sejamos verdadeiros adoradores, né? Que a adoração esteja em nós como estilo de vida. Uma vida que quer dar prazer para Deus, que faz Deus sorrir. Você vai ler isso. Quando você faz Deus sorrir, você agrada a Deus. Você dá prazer a Deus, você adora a Deus. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, João 4:24. O Rick Warren, ele nos ensina que adorar a Deus em verdade é adorá-lo como Ele é, tal como Ele é revelado nas Escrituras. Assim eu adoro a Deus em verdade, como Deus está aqui, como Ele é e como Ele nos pede a adoração. E não em nossas opiniões a respeito de Deus. Você já viu assim? Conheço uma pessoa assim. Não, porque o meu Deus assim, mas o meu Deus do jeito que eu acho. Entendeu? Ela é assim mesmo. Agora até que ela está mudando um pouquinho. Mas ela era tão engraçada, porque um amor de pessoa ótima, mas tudo que você fala, ela discorda das coisas de Deus. Porque ela dizia que o meu Deus, Ele me ama assim, Ele é maravilhoso, Ele me ouve, Ele fala comigo, fala com Ele não me deixa faltar nada, mas o meu Deus do meu jeito. Deus não é do meu jeito, Deus é do jeito que diz as Escrituras. E eu preciso adorá-lo como diz as Escrituras, e não como eu acho. Porque quem sou eu para achar alguma coisa? Né? Então assim, são as diversas maneiras que você pode adorar a Deus, depois de tudo que a gente está vendo aqui. São sacrifícios de louvor, ações de graça, humildade, isso é adoração. Arrependimento, oferta em dinheiro é adoração, oração, serviço aos outros e ajuda aos necessitados. Tudo isso são formas de adoração, né? Mas você precisa fazer tudo isso com as mãos limpas, porque senão o Senhor não recebe a adoração. Eu estou adorando com os meus lábios, eu estou servindo a Deus, mas a minha mão não está limpa. Então isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque a única pessoa que perde somos nós mesmos. Você mesmo que está agindo dessa forma é que perde viver dessa maneira. Então
Então a gente precisa mudar, a gente precisa querer, a gente precisa decidir. Lembra que Isaías, ele foi purificado. Quando ele disse, ai de mim. Eu fico pensando, se Jeremias não tivesse tido aquela atitude, será que o anjo viria e purificaria os lábios dele para ele falar? Eu acho que não. Então assim, quando falou, ai de mim, quem sou eu? Para ver Deus, para ver isso tudo, essa coisa maravilhosa. Então, ele foi purificado por causa dessa vida de temor, porque ele olhou para dentro de si. Então, o terceiro, esse aí foi o segundo que nós vimos, né? O terceiro agora, você foi planejado para adorar a Deus e por isso você precisa andar em disponibilidade para com Deus. Você preenche, disponibilidade. Quem irá? Eis-me aqui, envia-me. Essa disponibilidade é uma consequência de uma vida de temor e consagração. Você só consegue se disponibilizar, foi assim com Isaías. Porque quando ele teve o temor, foi consagrado, ele falou, envia-me, pode me enviar, eu vou. E olha, aquele tempo era difícil também. O povo estava completamente fora da direção de Deus. A nação onde ele estava, de Deus, que seria a nação de Deus, não obedecia a Deus, fazia sacrifício a outros deuses, queimava criança, filho, não estava fazendo nada do que Deus mandou, estava em completa desobediência. Ele estava ali sozinho, é como se a gente saísse ali na pracinha para falar, porque o mundo também está cego para as coisas de Deus. E ele falou, não, pode me enviar, envia-me. Está em Isaías 6:8, né? Quando ele diz, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, envia-me. Disponibilidade. Se colocou disponível a Deus. Disponibilidade é isso. Senhor, eu estou aqui. Pode contar comigo. Mas o Senhor vai contar contigo daquela forma que eu falei. Se você tiver uma vida de temor, de consagração. E aí você está adorando a Deus. A consagração leva à entrega. A prontidão de Isaías veio do temor, ai de mim, quando ele disse, que o levou à consagração, veja, sua culpa será removida. Que o levou a andar em disponibilidade, eis-me aqui, envia-me. Aí sabe o que Deus fez? Deus o comissionou, disse, vá. Olha só, algumas pessoas na Bíblia se disponibilizaram para Deus. Eu vou relembrar aqui só alguns. Samuel, quando disse, Deus chamou Samuel, ele disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, estou aqui, respondeu Samuel. O Senhor, 1 Samuel 3,16. Em Êxodo, com Moisés foi assim, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus chamou Moisés, Moisés, o que ele falou? Eis-me aqui, respondeu ele. E em Gênesis, com Abraão, foi passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Várias vezes Deus chamou um homem de Deus e ele disse, eis-me aqui. É muito difícil dizer, eis-me aqui. Às vezes você chama alguém para o serviço, né? Na casa de Deus, às vezes para fazer alguma coisa, e ela, não, eu não posso agora, porque não dá, porque... Não que eu até reconheço se ela não tiver tempo para fazer naquele momento, mas não fazer nada. Às vezes ela já está cheia de ministério, já faz 1000 coisas, já está toda enrolada. Mas às vezes a pessoa não faz nada. Aí você chama ela, não, é que agora eu não posso. Não está pronta para o eis-me aqui, não está disponível. Então eu entendo que o quê? Faltou temor, faltou a consagração, faltou que leva a disponibilidade, não é? Homens de Deus que andaram em disponibilidade como adoradores. Devemos também andar em disponibilidade. Isso é adoração. Andar em disponibilidade é adorar a Deus, porque eu agrado a Deus. Então, o 4 aí. E por fim, né? Você foi planejado para adorar a Deus e por isso você precisa aceitar o seu comissionamento pessoal. O que aconteceu com Isaías? Está aí do lado, vá e diga a este povo.
Quando ele se disponibilizou, imediatamente Deus o comissionou. Deus quer usar você e eu. Ele quer nos comissionar também para levar a palavra de salvação ao mundo. Será que encontrará em nós temor? Pensa bem. Vamos refletir agora no que a gente acabou de ver. Se você for chamado, Deus quer comissionar você. Ele já nos comissionou, né? Na verdade, Ele já nos comissionou. Mas você está com esse espírito pronto, disponível, de temor, santidade, disponibilidade, que Deus encontrou em Isaías. Por isso que ele é o nosso exemplo hoje. Isaías se rendeu ao Senhor, entregou sua vida completamente a Deus. Ele disse, envia-me. Olha, foi um negócio grave Isaías falar envia-me naquele momento. Os tempos eram dificílimos. Rick Warren diz assim, olha, em seu livro, a questão é, todas as pessoas com o tempo se rendem ou se entregam a alguém ou a algo. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões, expectativas de outros, a dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus e se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, às quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Entende? Você não consegue ficar livre de uma adoração. Por isso que a gente precisa decidir escolher adorar a Deus. Porque se você não adorar a Deus, consequentemente, a sua natureza vai adorar outras coisas. Vai adorar dinheiro, vai adorar bens, né? Vai seguir por um outro caminho religioso perigoso, vai adorar você mesmo, né? E isso é grave, porque não tenha dúvida, se você não buscar essa vida de adoração a Deus, de se consagrar a Ele, de temer, você vai acabar adorando outras coisas. Porque nosso coração não fica vazio da adoração, não. A gente tem uma necessidade, né? De estar adorando algo, de estar focado em alguma coisa. Às vezes você nem sabe que está adorando, mas você está focado nele. Às vezes adorando o filho, você está focado nele. Então, queridos, para concluir aí, nós precisamos nos render a Deus. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. É a atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Isso é adoração. Conseguiu entender o que é verdadeiramente adoração? Conseguiu aprender o caminho da adoração com Isaías? Eu aprendi muito e fiquei muito feliz com o que eu aprendi. Isso muda o teu estilo de vida. Um estilo de vida de adorador é diferente. É um estilo de vida com temor ao Senhor. Então você precisa sair daqui hoje consciente de que você precisa ser um adorador, porque é o primeiro propósito da sua vida. Senão você vai viver uma vida sem propósito. O primeiro propósito da sua vida é ser adorador. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível, porque a graça de Cristo nos basta. Uma vez eu ouvi isso claramente do Senhor, uma voz audível. No momento de angústia, eu escutei o Senhor falar para mim, a minha graça te basta. E a graça do Senhor, ela é tão abrangente, tão grande, tão maravilhosa, que ela nos basta. Nós só precisamos aprender com a graça. Então não importa a circunstância. Eu sei que todos temos dificuldades, mas a mais profunda adoração, anota isso no teu coração, guarda de có. Sabe guarda de có? Eu sei a tabuada de có? De coração. De có vem de coração. Então, guarda aí de có no teu coração. Não sei a tabuada toda não, algumas eu erro ainda, tá? Marcos sabe. Agora eu aprendi de novo, lembrei. Porque eu estou ensinando as crianças. Daniel já sabe também. Rebeca está de castigo no celular, porque Marcos só liberou o celular depois que ela souber a tabuada toda. De 2 a 9. Que a de 1 e de 10 não vale, né? Aí, tadinha, ela está desesperada atrás de mim. Mãe, me ensina. Eu não consigo decorar. Vamos decorar. Está sem celular até aprender a tabuada. Então, guarda aí de cor. Não a tabuada. Guarda de cor o seguinte. Louvar a Deus. A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor. Dar graças durante a provação. Manter a confiança nele em meio à tentação. Render-se a ele durante o sofrimento. E amá-lo
quando ele parece distante, porque muitas das vezes ele parece distante, né? Então, durante essa campanha, lembra, você foi comissionado nesses 40 dias de propósito para adorar e celebrar a presença de Deus, proclamar o seu nome e trazer seu reino a toda a terra, ensinar o evangelho de Cristo, discipular vidas, promover a comunhão do corpo de Cristo, servir com alegria no ministério que Deus te deu a partir de sua igreja local até os confins da terra. Não será fácil fazer isso, mas Ele estará ao seu lado e ao meu lado. Ele estará ao nosso lado, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Então, queridos, eu te convido a adorar esse Deus. Vamos fazer uma oração? Mas eu queria fazer uma oração para toda a igreja, porque todos somos adoradores. Eu não queria só te chamar você que quer ser um adorador verdadeiro, não. Porque todos nós, vamos nos colocar de pé, todos nós precisamos ser verdadeiros adoradores, com o nosso temor, levar uma vida de temor a Deus. Guarda de cor no seu coração essa vida de temor, de adoração. Põe a mão no seu coração. Lembre-se, isso está tão na minha cabeça, tão fixo na minha cabeça, a visão do trono. E hoje, quando eu estava aqui de manhã, eu falei, o trono está aqui, o reino está aqui. Nós estamos adorando e ao mesmo tempo os anjos e os anciões estão adorando a Deus também. Deus está recebendo a adoração dele, está recebendo a adoração minha e tua, de um coração sincero, que se entrega, que teme, que se coloca disponível ao Senhor, que se consagra a Deus. Oh Deus maravilhoso, oh Senhor todo-poderoso é o Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, Pai, para dizer que nós queremos ser verdadeiros adoradores, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nossa caminhada. Nós queremos ter essa vida de temor. Nós queremos consagrar a nossa vida a Ti. Oh, Senhor, nos ajuda, nos perdoa as nossas fraquezas. Perdoa os nossos erros, Senhor, naquilo que temos Te desagradado. Em nome de Jesus, nós queremos ser um adorador verdadeiro, que Te ama, que Te serve, que está disponível para o Senhor nos comissionar para levar a palavra de salvação a todo este povo que ainda não Te conhece, Senhor. Nos renova, Senhor, nesta manhã. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento cada vez mais para as coisas do Teu reino. Oh Deus, nós queremos Te agradar, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia Te agradar. Purifica as nossas mãos, os nossos lábios, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. E nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo Teu ensinamento nesta manhã. Obrigada pela Tua presença, Deus. E recebe a nossa adoração nesta manhã, com ação de graças, Senhor, por Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos dar um louvor de palmas para o Senhor.